Uau! Agora, vou esperar alguém entrando aqui. Estou aguardando. Boa tarde, pessoal. Obrigada a vocês que estão online aqui nesse momento, nessa live. E o nosso tema de hoje é como será o trabalho de PCDs pós-pandemia. E teremos a participação especial da Mara Lígia Kieffer e do Mara Lígia, muito obrigada, que ela é líder do projeto de inclusão, palestrante e sócia da Social Win. O Pedro Paulo Zogby, que ele é psicólogo e palestrante na temática de inclusão e PCD e RH. E nós temos a Adriana Magna Leite, que é intérprete de Libras. É um imenso prazer receber vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, viu? Por ter aceito o convite. Obrigada, Obrigado gente. você. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder falar de inclusão, mercado de trabalho, que é uma área assim que é fundamental na vida das pessoas, e eu agradeço imensamente pela oportunidade da gente estar aqui junto com vocês. Eu que agradeço, viu? Obrigada, Pedro. Obrigado você, Isabela. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Mara, pela parceria de sempre. Adriana, juntos aí com a interpretação em Libras, para falar de um assunto totalmente importante, que é o trabalho das pessoas com deficiência pós-pandemia. Como é que a gente vai administrar isso com essa mudança total que vai existir, que já está existindo no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, quaisquer que sejam elas, né, deficiências em geral. Como que a gente vai se preparar? Como que nós vamos nos preparar para que isso ocorra da maneira menos impactante possível? Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Valeu. Obrigada, Então, Adriana, e Pedro também pela parceria. Obrigada a vocês. Obrigadão. Então, gente, diante desse contexto que estamos vivendo no mercado de trabalho, com demissões, com desligamento, redução de jornada de trabalho, redução de salários, inseguranças, preocupações, ansiedade, né? Ainda sem estimativa do fim do isolamento social e o fim da pandemia, né? E como que você pressupõe que será o trabalho trabalho dos PCDs pós-pandemia? Bom, existe uma... Boa noite a todos, né? Existe uma necessidade de reconfiguração do trabalho pós-pandemia. O trabalho pós-pandemia ele vai precisar se articular em paralelo com muitas questões tecnológicas. A tecnologia ela vai precisar passar a ser um recurso essencial, se já não era, um recurso agora de primeira ordem para executar e facilitar o trabalho das pessoas com deficiência. O trabalho home office, o teletrabalho, o trabalho em casa, vai precisar ser uma prática de todas as pessoas e das pessoas com deficiência também, né? Existe um dado da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que lista 5 pontos necessários que vai ter que mudar na interação da pessoa com deficiência com o seu próprio trabalho. E aqui nós temos estes 5 pontos, que é adotar modelos de apoio a promover a igualdade. Então, as empresas vão precisar proporcionar uma igualdade nesses recursos tecnológicos, desde leitor de tela,
ampliação de tela, né, os softwares todos de leitura de tela, de aumento de tela, outros scanners em braille, intérprete de Libras, audiodescrição. Um outro ponto que eles colocam aqui, assegurar uma comunicação acessível e inclusiva, quer dizer, os sites das empresas que ainda não tinham aderido à acessibilidade vão ter que aderir à acessibilidade, proporcionar uma proteção social adequada. Então, essa questão do BPC, benefício de prestação continuada, vai ter que ser revista em paralelo com o salário. E, por último, precisa assegurar uma mudança de narrativa. A pessoa com deficiência, o PCD, vai ter que sair do papel de vítima, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente, e assumir um papel de protagonista. Essas são os 5 pilares que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em recente pesquisa, essa pesquisa aqui é de março de 2020, está super atual, quando o Covid estava adentrando ao Brasil. Então, a gente precisa acompanhar isso. Muito bem. É isso aí. Isso. E uma coisa muito importante que o Pedro falou, e a gente precisa ter essa percepção, né? É que a gente está vivendo um mundo que existe até uma sigla para ele, é o VICA, V de viagem, I de igreja, C de casa e A de amor. E o VICA quer dizer que é volátil, né? Imagina uma coisa assim, que o álcool que pega fogo rápido, é uma coisa assim, que vem e vai, e é uma coisa que a gente não tem estrutura para ficar pisando sempre da mesma forma. Ele é incerto, então uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Olha a pandemia, nesse mundo de incerto, a pandemia vem aqui para dizer para a gente que o mundo é realmente incerto. E ele é complexo. Então, hoje, aquela ideia de simplicidade, ou isto, ou aquilo, ou bom, ou ruim, ou mal, ou excelente, o ótimo, o ruim, o péssimo, isso são que tem meandros no meio disso. Então, as coisas não têm só dualidade, elas vão acontecer de várias outras formas. E ela é também ambígua. Então, às vezes, é uma coisa, pode parecer. Então, dentro, até em forma legal, através da legislação, a gente ter trabalho intermitente e a gente ter o teletrabalho. Então, a gente está falando de 2 desorganizações da CLT como a gente conhece. E isso tem tudo a ver com isso que o Pedro falou, no sentido da pessoa se autodesenvolver, né? Que ela tem que ser protagonista. Por que o autotrabalho e por que o teletrabalho? Não existia ainda, de uma forma tão ampla, o trabalho feito com o home office, por exemplo. E aí a gente tinha, inclusive, a ideia de que as pessoas contratavam pessoas com deficiência para deixar em casa, trabalhando mais ou menos em home office, ou para largar dentro de casa, sem trabalhar, sem efetivamente trabalhar. E aí existia sempre uma dificuldade em pensar sobre produtividade, que também é alguma coisa aliada à questão da pessoa com deficiência. E a gente percebe hoje que, por uma necessidade, a gente criou o ambiente da experiência de viver em home office e de viver dentro do teletrabalho. Então, a gente está matando o medo que estava fazendo com que a gente não entrasse dentro dessa condição que já vinha acontecendo. Então, já existiam empresas que faziam home office de vez em quando, a gente já sabia de empresas, e o Pedro pode me ajudar nisso, que a gente sabe que a pessoa não tinha mais lugar para sentar para ela. Ela tinha que ficar com o computador dela procurando lugar. Quantas vezes a gente foi em reunião em empresa e que a pessoa ou estava no restaurante da empresa, ou estava lá no café da empresa, ou estava na sala. As salas mudaram das empresas, né, com espaços diferenciados para que as pessoas pudessem ficar, porque elas não têm mais um espaço adequado só para elas, a cadeira dela, a mesa delas. Então, a gente já vinha percebendo uma mudança nesse sentido, e o que a pandemia trouxe foi, agora é real.
agora a gente vai ter que viver. E a gente vai ter que aprender experimentando. Não dá para aprender primeiro e depois fazer. A gente vai ter que aprender fazendo, né? Que esse é o mundo Scrum, que é o mundo rápido, que é o mundo da metodologia rápida, que as coisas acontecem de forma muito rápida, que a gente nem percebe. A gente é bauroado, né? A gente é atropelado por tudo isso e a gente tem que encontrar um jeito de fazer. E para a gente conseguir fazer, a gente precisa se estruturar, como o Pedro falou. Nós precisamos no autoconhecimento, autogestão da carreira, para a gente poder seguir com esse caminho do que o teletrabalho vai proporcionar para a gente. Pode falar, Mara. Só mais para finalizar, o que a gente vê, assim, que às vezes algumas pessoas estão falando, nossa, será que agora todo mundo vai trabalhar em home office? Então, eu entendo que a gente vai ter tudo vai ser um processo, a gente não pode esquecer nunca disso, que tudo é um processo. As coisas, em que pese elas acontecerem de forma rápida, mas elas têm um procedimento, e a gente vai adequando esse procedimento. Então, eu entendo que vão haver empresas que vão voltar com as pessoas para dentro delas, vai ter empresa que vai fazer o meio a meio, porque agora acabou o medo, então vamos fazer alguns dias você vem, outros dias você vai ficar em casa, e mais do que isso, vai ter empresa que vai voltar a ser o que era antes. Ocupar o espaço, vai voltar a trazer todo mundo, porque tem gente que tem dificuldade com mudança e está só esperando a pandemia acabar para voltar ao que era antes. O que é importante é que, bem possivelmente, a pandemia já esteja mostrando que existe uma questão de recurso aplicado que se você coloca mais pessoas em casa, talvez tenha um investimento menor você deixar a pessoa tranquilamente em casa do que você transportar a pessoa, manter a pessoa dentro da organização, né? E todas essas coisas que se refletem no custeio desses espaços. Então, é possível que algumas empresas diminuam o seu tamanho físico, inclusive, né? E a questão da acessibilidade, seja o trabalho home, seja facilitador. Agora, a gente tem que entender que essa atividade home office é mais voltada para quem tem trabalhos mais administrativos, né? Ou que está dentro mais da área de gestão. E quando a gente fala de produção, a gente não pode supor esse tipo de condição para uma pessoa que está lá no chão da fábrica, né? Que está organizando uma produção numa indústria têxtil, num agronegócio, então, numa indústria química. Então, a gente tem que também observar sobre esses lados, né? Essas condições. O que eu acho, só complementando, né, a Mara, que tem uma fala muito adequada quando a gente fala de produtividade. A produtividade tem sido questionada, inclusive, para as pessoas que não têm deficiência. Porque antigamente, né, antes da pandemia, né, vamos classificar aí o antes e o depois. Antes da pandemia, as empresas elas tinham técnicas facilmente mensuráveis para você mensurar a produtividade. Isso estou falando de indicadores de RH, uma área que a gente, né, e aí você mensurava o turnover, né, o entre e sai das pessoas, a rotatividade, mensurava questões de absenteísmo, que são faltas dos funcionários sem justificativa nas empresas, e agora as empresas estão sentando em comitês estratégicos para verificar como que ela vai mensurar a produtividade desse profissional em casa, resguardado em um outro ambiente. Então, isso foi feito também, que a minha área também é educação, isso foi feito também com a educação. A educação, antigamente, era só em sala de aula. Então, eu só conseguia colocar o garoto ou o universitário para estudar em sala de aula. Quando veio as metodologias ativas, o SENAC, onde eu trabalho, tem um amplo trabalho sobre isso. Quando veio as metodologias ativas, a educação passou a estar em todos os lugares, inclusive em sala de aula, mas e também, né? Veio a questão do e também. E hoje, isso também se aplica ao trabalho, né? Isso também se vai se aplicar às entregas. Como que eu vou
perceber se o meu funcionário está entregando, se eu não tenho sistemas. Tem empresa que tem, mas tem empresa que não tem sistema para controlar o que a pessoa está fazendo. E isso afeta a pessoa com deficiência no seguinte sentido: como selecionar as tarefas para pessoas com deficiência e como que eu mensuro entregas, né? Como que eu vou mensurar entregas dessa pessoa? Então, a equação, ela é muito simples. Você precisa sentar com o seu profissional com deficiência e passar para ele algumas diretrizes de como que ele vai fazer essas tarefas, utilizando os próprios recursos que ele vai ter na casa dele. Algumas pessoas que estão nos assistindo, porque esse é um grupo grande, vão falar assim, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho acesso ao computador. Tem muitas pessoas que não têm acesso ao Facebook, né? Para assistir a nossa live. Como é que eu vou fazer para trabalhar? É muito simples. É abrir o diálogo aberto, né? Sem redundância nenhuma, né? Abrir o diálogo para falar para essa empresa o que eu preciso para trabalhar. E é isso. Quando eu falo da questão protagonista da pessoa com deficiência, é ele falar para o empregador o que ele precisa para trabalhar. E aí, só mais um detalhe, para não me alongar, né, nessa primeira questão, é assim, a gente vai modelando as relações trabalhistas. Existem novos vínculos. Então, por exemplo, a Mara, ela é alocada na Social In para ser líder de projeto. Os projetos hoje nas empresas estão sendo carro-chefes. Os projetos hoje, então, assim, você pode alocar uma pessoa com deficiência para fazer aquele projeto que ela entende, que ela sabe, e depois não contratá-la, depois ela vai para uma outra. Então, o emprego está sendo enfraquecido e o trabalho está sendo fortalecido. E aí nós precisamos fazer uma diferença substancial entre trabalho e emprego. Acho que o emprego vai dar lugar ao trabalho. Emprego é a relação empregatícia. Você assinar lá o contrato, CLT e tal. E o trabalho é você transformar. É você fazer uma planilha, é você fazer um projeto, não necessariamente contratar, né? Ficar contratado naquela empresa com todos os direitos. Então, a pessoa com deficiência também vai ter que mudar, assim como todos os profissionais, a gente vai ter que mudar um pouco o nosso modelo mental de como trabalhar e talvez não se empregar, entende? Eu não sei se vocês entenderam. Muito bom. Realmente. Complementando o que o Pedro está falando, que eu acho que é fundamental essa diferença, né? A gente está saindo do modelo do emprego, que é onde você tem uma relação de dever muito forte, muito arraigada, de horário de trabalho. Então, muito mais você é demandado, você disponibiliza o que você sabe para o outro. Quando você vai para a relação de trabalho, você desenvolve a sua habilidade e a sua competência. E isso você coloca à disposição não só de um empregador, você pode colocar à disposição de vários empregadores. Então, se você olha através da legislação do trabalho intermitente, onde você pode trabalhar 1 hora, então você pode trabalhar numa empresa num projeto de 1 hora, numa empresa num outro projeto de 1 hora, onde você coloca à disposição o seu trabalho. O que é o seu trabalho? O seu conhecimento, a sua habilidade, principalmente o seu trabalho, o seu conhecimento. E é isso que a gente precisa começar a falar aqui e olhar para ampliar, para ele poder fazer sentido nesse novo modelo de trabalho e não de emprego. É isso mesmo. E aí tem a ver com a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade sobre a execução do próprio trabalho. Muito bem. Tem uma pergunta para você. Isa, deixa eu só te perguntar um negócio. Assim, tem muita gente que está me chamando aqui por WhatsApp que está tendo dificuldade de entrar na live. A gente vai ter essa live gravada depois, não?
Como é que... Sim, ela fica disponível no grupo, ela fica por 24 horas, vai ficar disponível no grupo, lá no topo da página do Tá bom, grupo. O pessoal tá bom. consegue acompanhar. Tem alguém querendo entrar no grupo, é isso? Então, tem alguns alunos meus de inclusão do curso que eu dou lá no Senac que não estão conseguindo entrar, mas não há problema, depois eu oriento eles a entrarem lá, é só para saber mesmo se vai estar gravada ou não, né? Porque às vezes Não, vai ficar gravado assim. Eu vou liberar aqui, quem está pendente aqui, eu já libero, Tá bom, para tá poder, bom. quem sabe, acompanhar já aqui. Obrigado, desculpa interromper. Não, tranquilo. É, Então, tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que é referente. Ó, nesse período de pós-pandemia, vocês acreditam que há estimativa de que cresça o número de empresas trabalhando com home office, certo? Com Sim. certeza, né? Devido a tudo isso, muito Ou, bem. às vezes não a empresa inteira, mas algumas áreas da empresa, sim, com certeza. Isso é uma coisa Com que veio certeza. para ficar, eu entendo. É, isso mesmo. É, considerando que os colaboradores trabalhem bem de forma remota, será que as empresas ainda vão exigir que as pessoas se desloquem para a empresa física? E você quer responder, Pedro, primeiro? Aí você vai me complementando. É o seguinte, eu acho que a gente não pode dissociar o trabalho presencial do trabalho remoto. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o que a Mara disse em relação a cargos e funções é muito importante. Tem cargos que, logisticamente, não dá para trabalhar home office. Você tem que estar lá para administrar entregas de produtos, você tem que estar lá para conferir produtos, fazer inventário de estoque. Isso você não vai conseguir fazer em casa, por melhor que seja o seu sistema, se você tem um WPN, por mais que seja um sistema hiper umbilical com a empresa, você não vai conseguir fazer isso à distância. Agora, tem outras áreas que você vai precisar fazer, que você vai ter condição de fazer isso. Então, as empresas vão pesar, né, porque a Mara falou a questão do custo, e é realmente o ratio de ocupação das empresas, ele vai ser menor. Então, você não vai ter uma baia fixa, você talvez vai ter um notebook ali, já era assim, né? Eu até lembro de uma história, quando eu fui assistente numa empresa, uma área só era home office, o resto era tudo presencial. E agora, talvez, dependendo da linha fim da empresa, seja o contrário. Uma área só sendo presencial e as outras todas home office. Então, a pandemia impõe para a gente duas situações. Ela impõe protocolos muito mais rígidos em termos de proteção, né? No nosso contato, eu, enquanto psicólogo, as pessoas estão preocupadas. Será que eu nunca mais vou poder abraçar? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que rever. O afeto, o jeito que o brasileiro vai demonstrar afeto, vai ter que ser modificado, né? E como que a gente vai lidar com isso? E o trabalho vai impor protocolos também. Talvez mudar a forma de entrega, a forma de reuniões, né? Acho que tudo isso vai ser alterado. Com Muito bem. certeza. A E aí, gente Márcia? entende também. Com certeza. E assim, e mais do que isso, eu acho que é importante a gente. E aí faz parte desse empoderamento que o Pedro estava falando, da pessoa com deficiência, e de todos os profissionais, né? Que querem se manter vivos profissionalmente nesse novo modelo que a gente está construindo como sociedade, né? Novo modelo do trabalho como a gente está construindo como sociedade. Não são só as pessoas com deficiência, com mais dificuldade para as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas. A gente tem que se manter com um aprendizado completamente ativo para poder responder, principalmente, a essas
mudanças que às vezes acontecem do nada. Às vezes a gente está vivendo de um determinado momento, de repente a gente precisa passar a viver de outro. Então, suponhamos, uma área numa empresa acabou sendo automatizada. Como que a gente vai fazer para organizar essa automatização, para ficar em contato com essa automatização, para fazer análise dessa automatização? Então, a gente está falando de que a pandemia está trazendo para a nossa realidade de experiência de vida alguma coisa que a gente ouvia falar. Sim. Então, a gente só começa a perceber a hora que ela bate na nossa porta. E ela bateu na nossa porta. Então, esse novo modelo, ele bateu na nossa porta antes da gente se preparar. Então, a gente vai ter que trocar a roda do carro com ele andando. Vai ter que colocar combustível com ele caminhando. Não vai poder parar no posto de gasolina, esperar o frentista limpar o vidro. A gente vai ter que fazer tudo com ele andando. E, entre tudo isso, a gente vai ter que aprender, né? Esse é um aprendizado. Como é que a gente lida com isso? Que tipo de experiência que a gente vai viver atuando dessa forma? E, principalmente, com a responsabilidade de estar dentro de casa, com essa questão de que horário que eu vou acordar, então, ter um pouco de disciplina, né? É outra coisa que a gente vai precisar ter, a autodisciplina, a gente vai ter que se regularizar para isso. E, então, esses protocolos que o Pedro está falando, eles vão acontecer, mas a gente não sabe ainda todos eles. A gente ainda não voltou, né? A gente não tentou fazer a volta para a empresa, para saber como cada coisa vai acontecer. Então, o importante é a gente pesquisar, ler, enquanto a gente está nesse momento, ler o máximo possível, ter isso dentro do nível da consciência, para a gente não ser tão pego de surpresa. Então, aprender o que é, o que os especialistas estão falando, como que a gente pode lidar com isso. A nossa reclusão, ela não é alguma coisa hoje que a gente possa optar em não ter, nós que não somos da área de trabalho essencial. Então, o que a gente vai precisar ver também lá na frente é quando isso estiver livre, quando a gente puder fazer escolha entre trabalhar em home office e não trabalhar em home office. Pode ser uma escolha. Eu só vou trabalhar em empresa que tenha um espaço físico para eu ir. Eu gosto, me sinto mais confortável assim. Ou, eu quero trabalhar numa empresa onde eu possa ficar em casa. E mais do que tudo, a tecnologia, a empresa tem que prover, né? Então, isso, as pessoas precisam se empoderar para dizer para as empresas o que elas precisam sim fazer isso, porque é uma obrigação da empresa. Prover tecnologia, poder prover a web, prover melhor sinal. E isso a gente também está, hoje, usando demais o sinal web, e a gente está provocando as empresas de tecnologia, claro, TIM, a se rever, a sua produtividade, inclusive, né? Do quanto ela demanda dos dados para a gente, que a gente paga e usa menos, por um uso pequeno. Agora a gente tem que pagar para ter um uso real. Então, tudo isso a gente está provocando também uma mudança das comportamento das empresas que prestam serviço para que a gente possa ficar em casa trabalhando. É isso mesmo, muito bem. Chegou uma pergunta nova. Isa, eu queria, desculpa, só complementando um negócio seguinte. Eu tenho eu tenho uma turma lá no Senac que eu dou aula, onde eu tenho duas alunas com deficiências distintas. Uma aluna surda, oralizada, e outra aluna com deficiência visual parcial. E elas se viram obrigadas a aderir ao curso que estava acontecendo presencialmente, elas se viram obrigadas a fazer o curso, as aulas de forma remota. E aí, a minha preocupação era que essas duas alunas, tivessem acesso igual de aproveitamento dos outros alunos que não têm deficiência. É uma turma pequena, o que facilitou
a nossa conversa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas alunas, elas não se furtaram de participar dessa interação. Elas toparam o desafio. Cada uma com a sua deficiência, com a sua condição, com a sua peculiaridade. Nós temos aí a intérprete de Libras que faz todo o acompanhamento e interpretação, e elas não se furtaram. O SENAC, enquanto empresa, enquanto escola, não se furtou em proporcionar, e elas não se furtaram em participar. É uma via de mão dupla, né? Uma outra coisa que eu queria dizer, complementando o que a Mara trouxe, todos os departamentos da empresa vão ter que se alterar. Por exemplo, quando a gente recebe uma vaga online de trabalho e um contato do recrutador por WhatsApp, qual é a nossa reação? A nossa reação é, Mara sabe disso, trabalha com isso. Nossa reação é, será que essa vaga é verdadeira? Será que ela tem uma confiabilidade? Isso vai ter que se alterar, porque de agora em diante as empresas vão poder escolher, como Mara disse, como que elas vão poder fazer o seu processo. Falando de pessoas com deficiência, a gente vai forçar as empresas, forçar no bom sentido, as empresas, e aí a Socialin, enquanto consultoria de inclusão e acessibilidade, vai entrar nisso muito fortemente, como que a gente vai aplicar testes de seleção para pessoas com deficiência? Será que nós vamos ter que aumentar, ampliar, por exemplo, o tamanho do teste palográfico? Só para dar um exemplo. Será que nós vamos ter que ampliar os testes para a pessoa com deficiência visual do HTP, que é um teste de personalidade? Então, é isso que eu estou querendo. Vai ter que ter uma adaptação curricular dentro da seleção, dentro do recrutamento. É isso que a gente passa para os nossos alunos também lá dentro do Senai. Boa colocação. E o que é legal, complementando o que o Pedro está falando, a própria área de RH vai passar, já está passando por processos incríveis de transformação, né? A gente fala em mudança, mas eu gosto muito de falar em transformação, porque a gente mudar, às vezes, é tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro, né? E não trabalhar com isso, não transformar isso. Mas o RH está entrando em transformação. Inclusive, a parte de recrutamento, quando ela ficar automatizada, o recrutador é um profissional que, eventualmente, vai deixar de existir. Porque a tecnologia vai fazer isso de uma forma, com a inteligência artificial, vai fazer isso de uma forma muito mais, às vezes, até pragmática, né, do que hoje a gente consegue fazer. Então, pelo menos toda aquela parte inicial do processo, a tecnologia da informação vai apoiar. O que vai ficar para o recrutador ou para o gestor da área ou para a pessoa da RH é toda a parte mais de conexão da pessoa, né? Mais de habilidades, de competências, e não dessa parte inicial. Muito bem, então, é isso mesmo. As áreas vão passar por transformação. Muito bom. Tem uma pergunta que chegou da Cristina Oliveira. Ela fez uma pergunta aqui. Quais sugestões de capacitação para este momento? O que vocês me falam? Sugestões de capacitação para esse momento que estamos passando. Olha, eu sugiro, eu fiz uma listinha aqui, que é uma coisa bem legal. A gente tem que trabalhar e eu tenho visto muito isso, e eu estou fazendo eu estou particularmente fazendo um trabalho aqui em casa disso, né, na verdade, nesse momento que eu estou aqui reclusa. A gente tem que aprender a reconhecer qual é o nosso trabalho, qual é a essência do nosso trabalho. Quando a gente passa a perceber, e você estava dizendo um pouco isso para a gente, né, Isa? Que você está percebendo que você está encontrando uma outra essência, um outro propósito no seu trabalho. E a gente passar a desenvolver isso. E de que forma? Com a autotrilha, a gente desenvolver a nossa trilha de conhecimento. Hoje a gente já sabe até que existem universidades que não têm professor.
que a universidade disponibiliza todos os recursos para o aluno desenvolver a sua trilha de conhecimento. Então, ela vai, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Para isso, você precisa saber um pouco do que você quer fazer e conhecer das suas habilidades e as suas competências, para você fazer esse autodesenvolvimento. Isso está muito ligado ao trabalho e essa questão da responsabilidade. Então, eu sou responsável por desenvolver o meu trabalho, e esse trabalho que eu desenvolvi, pelo qual eu sou responsável, eu vou colocar à disposição da empresa. Então, quanto mais eu desenvolver o meu conhecimento das áreas afins, não, eu gosto da minha área, eu não quero mudar, mas eu preciso conhecer as áreas afins, porque uma coisa sempre está conectada com outra, que está conectada com outra, que está conectada com outra. E a gente ter, pelo menos, não domínio, mas pelo menos conhecimento dos processos. Então, por exemplo, uma empresa do agronegócio, até o frango chegar com o rapaz do iFood na porta da minha casa, como é o processo desse frango? Né? Se eu trabalho em alguma empresa dessa cadeia, e a cadeia é gigantesca, porque é desde você produzir o frango, o que eu preciso? Eu preciso saber que o frango precisa se alimentar, que tipo de alimentação que ele faz. Eu não preciso me aprofundar nisso, mas eu preciso conhecer tudo isso para eu poder saber, por exemplo, o que está acontecendo no restaurante, né? Se eu trabalho dentro de um restaurante, se eu cozinho dentro de um restaurante. Então, assim, você ampliar o seu conhecimento, ampliar a tua percepção sobre as cadeias produtivas das áreas onde você está atuando, quem é o seu par dentro da sua própria organização, o seu trabalho, ele se reflete no trabalho do outro e tem algum trabalho anterior ao seu. Então, se o seu colega é seu cliente, você é cliente de alguém antes de você, e você vai ter alguém que faça depois de você, teu cliente também. Então, quando você amplia essa conexão, esse conhecimento, essa percepção, para principalmente trabalhar em equipe e fazer esse tipo de trabalho que o Pedro falou, que você hoje vai trabalhar num projeto, depois você não trabalha mais, depois você vai ter que trabalhar em outro, você vai ter que aprender a trabalhar com essas conexões de pessoas diferentes, pessoas que pensam de formas diferentes da sua, e a gente precisa ter facilidade de não ter preconceito em conversar com essas pessoas, em olhar o ponto de vista dela. Então, isso são coisas fundamentais para a nossa atividade hoje, para com e sem deficiência. Bom, na verdade, eu acredito que a ordem do dia, a ordem da época é você ter noção dos seus conhecimentos, das suas habilidades e das suas atitudes. O famoso chá, né? Que o Chavenato de Recursos Humanos, ele fala bastante isso. Como que eu tenho a noção do meu conhecimento, a noção das minhas habilidades e a noção das minhas atitudes? Primeiro que é o seguinte, o empreendedorismo, ele está muito em alta nessa época de pandemia. Eu tenho um irmão que não tem deficiência, de 16 anos, que está fazendo várias coisas para poder ganhar o seu próprio dinheiro. Então, ele inventou de fazer umas batatas e vender com os amigos. Fez uma rendinha lá, vendeu 20 batatas. Agora ele pegou uma habilidade que ele tem de trabalhar com Excel e agora ele está dando mentoria para pessoas mais velhas que não sabem mexer com Excel. Então, transportando isso para o universo das pessoas com deficiência, é mais ou menos a mesma lógica. A pessoa com deficiência, ela tem amplas habilidades. Então, vamos pegar a pessoa com deficiência intelectual. Ela tem ampla habilidade nos processos concretos. Tudo que tem começo, meio e fim, elas são muito boas. Então, qualquer processo de empacotar, qualquer processo de colocar coisas voltadas para gráfica, coisas voltadas, primeiro eu faço isso, aquilo outro, eles são muito bons. Inclusive com jogos envolvendo tecnologia, jogos mais concretos, pontuais, eles são muito bons. E são disciplinados, né, Pedro? São disciplinados e a rotina, eles lidam muito bem com rotina. Isso também para pessoas com quadro autista, né?
que apesar de não ser uma deficiência, tem essa similaridade. A pessoa com deficiência auditiva ou surda, ela tem uma ampla habilidade no detalhe, porque como ela não tem a poluição sonora que nós temos, ela consegue se concentrar mais, né? Vamos falar, por exemplo, da deficiência física. Se ela tiver uma adaptação universal, ela consegue fazer o seu trabalho. Deficiência visual, trabalhos manuais e trabalhos táteis, né? E também a audição muito apurada. Então, para não estender muito, você pega essas habilidades e você começa a trabalhar com elas. É a questão do autodesenvolvimento. Você não pode ter medo de fuçar. Eu, por exemplo, não sou um cara amplamente tecnológico. Eu não sou um cara amplamente tecnológico. Sou um cara absolutamente presencial. Só que, como é que surgem as estratégias? A necessidade de ter estratégias? Da dificuldade. Então, você teve um cenário de pandemia que, para você trabalhar, precisou ter as ferramentas online. E aí, eu não posso ter medo de fuçar. Eu não posso... eu fui dar um trabalho para os meus alunos, tive que conhecer um aplicativo que fazia vídeo e tudo mais. Eu não estava preparado para isso. Então, eu acho que a grande questão é você insuflar a confiança da pessoa com deficiência de que ela pode sair um pouco da zona de conforto dela. E eu sei do que eu estou falando. Isso também tem que ter a participação da família. A família da pessoa com deficiência, em sua grande maioria, olha para a deficiência. Nós temos que começar a olhar para as competências que todas as deficiências trazem. Todas as deficiências têm as suas habilidades. Então, eles precisam começar, nesse autodesenvolvimento que a Mara colocou, começar a ter essa característica. Muito bem, boa colocação aí. Eu estou com uma pergunta que chegou aqui. Se vocês conhecem empresas que têm testes psicológicos ou comportamentais que são acessíveis usando o computador, e se podem indicar. Empresas que tenham os testes? Testes psicológicos ou comportamentais que são acessíveis usando o computador. Acredito que seja isso. Normalmente, quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção lá na Social In, a gente sempre desaconselha a fazer alguns testes psicológicos, porque alguns deles não são ainda adaptados para as pessoas com deficiência. Não sei se o Pedro corrobora comigo nessa questão. O que a gente faz, por exemplo, lá, e aí a empresa manda para a gente do jeito como ela quer que faça, é teste de Excel, teste de matemática, português, esse tipo de teste. E presencialmente as dinâmicas, para a gente perceber a parte de contatos, né, as conexões, como é que a pessoa faz conexão, como é que ela desencadeia o pensamento dela, mas os testes psicológicos, normalmente, a gente desaconselha que seja feito porque eles não são adaptados. Na verdade, posso responder? Claro, Pedro, claro. Na verdade, eu penso um pouco diferente. Eu acho que os testes psicológicos, eles são importantes dependendo da vaga. Então, se você vai para uma vaga, por exemplo, de segurança, vamos dizer assim, né? Você tem que aplicar um teste psicológico. Eu não estou dizendo que a pessoa com deficiência vá concorrer a uma vaga desse tipo, mas se você tem um teste essencial para aquela vaga que você vai colocar uma pessoa com deficiência, talvez você possa adaptar esse teste. Então, ele não precisa responder da forma como esse teste é costumeiramente respondido, mas ele pode responder da forma que ele conseguir.
Então, o processo 1 para 1, então o recrutador senta, o selecionador senta na frente da pessoa com deficiência e vai adaptando esse teste, vai fazendo essa adaptação. A dinâmica nunca vai ser igual a uma dinâmica, por exemplo, que a Adriana vai fazer, que a Mara vai fazer. O jeito que eu vou realizar a dinâmica não vai ser igual a quem tem toda a condição física, se for uma dinâmica que envolva a parte física. Então, não adianta a gente padronizar, né? Na hora da convocação, o que você pode fazer é, quando a empresa ou a consultoria convocar esse candidato, ela pergunta quais são os tipos de adaptação que você precisa. E aí a gente vai conseguindo de acordo com o que vai aparecendo, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é mudar a forma de avaliar. Então, por exemplo, eu vou avaliar um teste psicológico de alguém que não tem deficiência de um jeito ok. E a outra pessoa que tem deficiência vai ser avaliada dentro da deficiência dela. Não sei se eu me fiz compreender. Então, acho que a existência dos testes é possível, mas é que nem aquela figurinha, não sei se vocês conhecem, aquela charge que tem lá. Vocês vão fazer o mesmo processo seletivo, vão subir naquela árvore. Tem uma figura conhecida, o processo seletivo é subir naquela árvore. E tem vários candidatos diferentes, né? E aí o desafio que eu proponho é como fazer esse processo seletivo ser igual. A resposta que eu espero dos alunos é: não tem como fazer um processo seletivo igual. Então, você vai ter que olhar para cada condição e mandar um relatório para a empresa, se caso você for uma consultoria, de acordo com a sua avaliação específica. Agora, por computador é mais difícil, que foi o que a pessoa perguntou, né, Pedro? Ela perguntou se tem empresa que faz por computador. Então, eu acho complicado ter. Talvez não tenha, mas eu não tenho conhecimento disso. A gente pode pesquisar e depois responder para essa pessoa que perguntou. Não sei se o Pedro conhece alguma empresa que tem esses testes psicológicos por computador. No computador, você pode praticar esses testes utilizando os leitores de voz. Então, a empresa vai arrumar o leitor de voz, que a empresa deve ter, toda empresa deve ter isso, né? E se não tem, vamos tratar de comprar, porque isso precisa. E aí os testes são colocados lá e faz o leitor de voz. Tem que colocar o teste destravado. Por exemplo, eu já fiz seleção de uma pessoa cega, já coloquei o teste de personalidade Quati. O teste de personalidade Quati é um teste que você apresenta situações para as pessoas e vamos ver o que ela responde mediante aquela situação. E o software de voz deu super certo. Ele leu as questões para a pessoa e conseguiu fazer. Então, acho que é possível, desde que tenha a tecnologia assistiva complementar, adaptação. Muito bem. É isso. Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, perguntando se há tendência de que as empresas possam se tornar mais inclusivas em projetos de relacionamento às diversidades. Fala aí, Pedro. Graças aos céus, né? Graças aos céus, porque hoje a diversidade ela está sendo olhada com amplitude, né? Antigamente, no início da lei de cotas, ela começou, claro que a gente tem que começar por algum lugar, mas ela começou a olhar para a inclusão e diversidade só olhando para a pessoa com deficiência. E as outras questões, né? Por exemplo, questão de gênero, questão de afrodescendência na liderança, questão da mulher na liderança, né? Ela não era olhada. Então, por exemplo, os RHs, né? A parte de seleção nem considerava a questão de ter um candidato
com o nome social, né? Então, na carteira de identidade dele era Flávia, mas ele se reconhecia como Rubens. Isso era uma confusão dos diabos dentro de um processo seletivo. E hoje em dia as coisas estão mais ampliadas. Você tem o site Transemprego, que você dá para você cadastrar o seu currículo e contar toda a sua história da questão da diversidade. Então, ainda bem que você tem hoje passos na direção da diversidade um pouco ampla, né? Uma realidade que a gente viu acontecer existe um restaurante em Pinheiros, na Cardeal Arco Verde, que é o restaurante Fitó. O restaurante Fitó tem comida piauiense e ele é um restaurante com equipe totalmente composta por mulheres trans também. Então, isso é uma evolução no mercado de trabalho que está perpassando não só a pessoa com deficiência, porque diversidade não é só a pessoa com deficiência. Então, consultorias como a Social In já pedem para os parceiros produzir materiais voltados para esse nível de condição, então eu acho, de orientação, então eu acho muito bacana que o mercado de trabalho esteja olhando para isso. E tem um detalhe muito importante, que assim, a gente precisa sempre refletir sobre isso e agir, né? Não adianta a gente refletir se a gente não agir. E o que eu quero dizer com isso? É que a sociedade, ela precisa estar representada dentro das empresas. Então, do que eu estou falando? Nós estamos falando de uma sociedade que tem 52% da população são mulheres. A gente tem uma sociedade onde 55% da população é afrodescendente. A gente tem uma sociedade onde se calcula que aproximadamente 10% estejam no grupo dos LGBTQIA+. E nós temos uma sociedade que tem 23,9% de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, se a gente pega esse grupo gigante da sociedade e a gente olha para dentro da empresa, quem é que está trabalhando e liderando a empresa? É o homem branco, hétero, com idade entre 18 e 50 anos. E 14% da população brasileira são pessoas com mais de 60 anos. Então, esta pessoa que está trabalhando e liderando, está trabalhando na maior parte dos cargos e liderando a maior parte das empresas. É homem, branco, hétero, com menos de 60 anos, sem deficiência, e a gente está falando de quê? 13% da população. É esse perfil. Então, se as empresas não colocarem dentro delas a diversidade que existe na sociedade, essas empresas vão... E elas vão acabar por quê? Porque elas não vão ter, se elas continuarem com as barreiras para incluir essas pessoas, para contratar e incluir essas pessoas, elas vão ter empresas homogêneas. Aquelas pessoas que pensam igual. E pessoas que pensam igual dentro da organização não faz a organização evoluir. Porque chega num determinado momento, elas não têm mais o apetite para trazer novas ideias. Quem traz novas ideias são pessoas que pensam diferente. Então, a diversidade é fundamental para a sobrevivência das empresas. E todo mundo que está nos ouvindo, se vai atrás, nos assistindo, de buscar boa parte das empresas vão morrer em 5, 10, 15, 30 anos. Justamente porque tem um padrão de pensamento muito igual, ou vão perder nichos de mercado, ou vão perder participação no mercado, porque a gente não consegue, é impossível você progredir dentro de uma empresa se a sociedade não está lá dentro trabalhando e contribuindo. Então, é uma questão numérica. Se a sociedade não estiver representada dentro da sua população, eu sou uma empresa de 3 mil funcionários, se não tiver essa representatividade lá dentro dessas condições, até em cargos de liderança, para pensar diferente,
essas empresas elas não vão ter muito tempo de vida. Muito bem, verdade. Tem toda a razão. Mara, tem uma pergunta, não pergunta não, né? Tem um comentário de um PCD. Ele colocou aqui: tenho deficiência intelectual e o meu maior problema é fazer teste pelo computador e de responder avaliação de português, de matemática e teste lógico, no período de 1 minuto cada resposta, com 20 perguntas cada matéria. Então, é uma dificuldade que eles enfrentam, né? Pedro, Então, na essa verdade, o que acontece? Eu acho que o problema não está com você, querido amigo que está nos assistindo. Eu acho que o problema está no padrão de teste que a empresa aplica. A empresa, ela vai ter que mudar os padrões que ela avalia os profissionais. Não tem jeito. E para isso ela vai ter que ter o conhecimento do grupo da deficiência. Então, deficiência intelectual, o que eu posso fazer? Quais são as dinâmicas que eu posso colocar para que ele possa performar de maneira adequada? A dificuldade não está na pessoa com deficiência, seja ela qual for. A dificuldade está no padrão e no modelo mental e organizacional que as empresas colocam. Então, por exemplo, mas o PCD intelectual não vai ser avaliado? Vai, mas ele vai ser avaliado de acordo com as dificuldades dele. É por isso que a Social In existe, né? É por isso que eu existo profissionalmente. É por isso que a Isabela existe. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu preciso avaliar o PCD, o candidato PCD em português. Se ele tem uma deficiência intelectual, o que eu faço? Eu averiguo a capacidade de leitura que ele tem e diminuo a quantidade de textos que ele vai me responder. Eu talvez não dê uma redação, talvez eu coloque um texto com figuras e peço para que ele me diga o que está acontecendo naquela figura, e eu escrevo, né? Eu talvez faça com ele uma entrevista remota, não sei, para que eu não preciso, será que eu preciso mesmo averiguar a habilidade que ele tenha no computador? Se eu precisar, existe, por exemplo, um programa chamado Participar mesmo, Participar, que é um programa onde você coloca figuras e essa pessoa identifica no mercado de trabalho como que ela vai projetando as situações. Então, é a empresa que tem que correr atrás disso. Muitas vezes, a pessoa com deficiência acha que é ela que tem que se moldar à empresa. E eu não acho que só a empresa tem que se moldar a pessoa com deficiência. Eu acho que os dois têm que fazer um casamento aí, né? A empresa precisa entender a dificuldade do profissional, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldades abstratas. Se você fala para mim, vai até a padaria que fica do outro lado da rua, eu não vou saber, sem o GPS ou sem falar assim, sem alguém falar para mim, vai à direita ou vai à esquerda, eu não vou saber. Questões numéricas, para mim, Pedro, é uma coisa muito difícil. Então, a empresa que eu estou e que me contrata, eu preciso falar isso para esta empresa. E esta empresa precisa, se ela quiser me ter o meu capital intelectual, ela precisa me ter, ela precisa entender. Não passar a mão na minha cabeça e deixar de me cobrar, mas ela precisa buscar alternativas. Quer ver uma coisa? Eu, quando entrei no Senac, era diário de papel, aquele diário que você tinha que fazer as bolinhas para ver quem é que estava na chamada. E eu tenho um problema de visão, onde você não consegue verificar o pontinho lá, e não podia errar. Aí eu fui falar com a supervisora educacional, e aí ela falou, tudo bem, então, o que você precisa de ajuda? Aí eu falei para ela, se eu passar uma lista na sala de aula
e depois a secretaria me transcrever, seria legal. Ela fez isso. Pegou uma lista, eu passei a lista, e aí depois a secretaria escolar me ajudou. Então, ela não precisou me tirar de sala de aula e nem não me contratar. Ela me contratou primeiro, depois viu qual era a minha dificuldade. Mas eu não deixo de ser cobrado. Se tiver meu gestor aí assistindo, ele vai dizer, realmente eu cobro, realmente eu tenho que cobrar pelo bom trabalho, mas também a empresa precisa ter em mente que ela tem uma pessoa com deficiência na empresa e, para isso, ela tem que fazer algumas adequações. Caso contrário, a empresa também ela vai se tornar, como disse a Mara, hegemônica, porque se ela não quiser tratar das diferentes questões que possam surgir, não vai ter outro jeito. Então, meu caro colega, você não tem responsabilidade por isso. Talvez a sua única responsabilidade é falar para a empresa o que você precisa. Talvez isso te ajude. E a gente chama isso de barreira metodológica, né, Pedro? Que essa é uma das barreiras mais comuns que a gente encontra dentro da organização. Às vezes a barreira metodológica ela não é só do início do processo, né, no processo de recrutamento e seleção. Às vezes a barreira metodológica está dentro do processo da própria empresa, que a pessoa não consegue ter acesso em uma ferramenta, em um manual. A gente já soube de empresa, por exemplo, que participou do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, que descobriu que eles trabalhavam com pessoas com deficiência intelectual e descobriu que elas não tinham a menor condição de ler aqueles manuais de química, do jeito como eles faziam para criar tinta de cabelo. E eles resolveram pegar a ajuda das pessoas com deficiência intelectual para trabalhar com o manual de forma que fosse facilitado para as pessoas com deficiência intelectual. Quando eles foram ver, as pessoas sem deficiência estavam usando o manual feito para as pessoas com deficiência intelectual, porque era muito mais fácil de compreender. Então, isso é um passo incrível, né? Que as pessoas com deficiência ajudam a empresa para que ela possa se desenvolver e quebrar as suas próprias barreiras. A gente está falando de barreira metodológica, e o Pedro trouxe essa situação, que é um absurdo a gente achar que a pessoa com deficiência é que tem que prover a ideia de que ela tem que prover a sua acessibilidade. E aí, usando aquela figura muito característica, né, Pedro, que todo mundo fala, a gente fala em igualdade, que a igualdade é você contratar essa pessoa, né? Quando você inclui essa pessoa, você lida com ela em igualdade de condições A. E aí a gente está falando em equidade. Quando você contrata a pessoa e provê a tecnologia assistiva para ela, de forma que ela lute em igualdade de condições às demais pessoas pela sua própria atividade profissional, pelo desenvolvimento do seu trabalho. Então, a gente fala muito, né, Pedro, que uma coisa é você contratar, é convidar para o baile. Outra coisa é você tirar a pessoa para dançar, que aí você está incluindo ela, né? E as barreiras, a gente às vezes nem percebe, mas as barreiras metodológicas são possivelmente a maior causa da ideia que gestores têm de falta de produtividade nas pessoas. Ninguém olha para esses detalhes dos processos internos da empresa para identificar essas barreiras de metodologia, de método, né? De processo de método. Muito bem. Boa colocação, Mara e Pedro. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que chegou. Dentro do atual cenário competitivo, como se qualificar frente com os sistemas atuais? Está faltando alguma coisa. Dentro do atual cenário competitivo, como se qualificar de frente com os sistemas atuais? Está faltando alguma coisa no meio, ele não entendi o que ele escreveu. Bom, eu acho que eu entendi a pergunta e acho que a resposta está aí, né? A gente tem que procurar qualificação. Qualificação é sempre a melhor palavra. E assim,
alguns cursos à distância que antes eram até banalizados. Ah, não gosto de fazer curso à distância, não gosto de fazer curso. Nossa, eu prefiro bem o presencial. Agora não tem mais isso. Agora você precisa se qualificar. Outro dia eu estava vendo um curso de gestão de pessoas à distância. Aí a minha cabeça ainda que está um pouco preconceituosa com relação a isso, eu perguntei a mim mesmo, né? Gente, como é que a gente vai fazer curso de gestão de pessoas à distância, né? E aí a resposta é muito simples. Você vai se capacitar teoricamente, vai se capacitar na teoria, e quando tudo isso se equalizar, porque passar eu acho que não vai passar, eu acho que a gente vai conviver com esse vírus, com essa pandemia, vamos conviver com ele, assim como nós convivemos com uma gripezinha, não é? E não é uma gripezinha, mas a gente vai conviver muitas vezes com isso, e a gente vai ter que se adaptar a esses protocolos. Então, cursos, cursos e cursos. O Senac ofereceu aos seus alunos cursos gratuitos de PowerPoint, Adobe Acrobat, Excel, gestão de pessoas. Você tem amplos cursos em várias áreas à distância. Agora, a partir do mês de agosto, não fazendo propaganda, mas já fazendo, agora, a partir do mês de agosto, nós estamos oferecendo cursos que teria amplo espectro presencial, estamos oferecendo, talvez, na modalidade virtual. E a gente precisa se capacitar. Então, a qualificação profissional precisa passar pela qualificação. E aí, um outro detalhe. Mas não tem acessibilidade para mim esse curso. Então, vamos supor que eu seja surdo e que eu precise da Adriana como intérprete de Libras, como tecnologia. Eu preciso ligar na instituição que está oferecendo esse curso e contar um pouco da minha vida, né? Olha, eu tenho uma deficiência, vou precisar disso, quero fazer esse curso, né? Vai ter uma questão de bolsa de estudos ou não, aí precisa ver a questão de pagamento, mas é assim, os cursos nunca foram tão antes proporcionados. Vocês viram aí que até o Enem foi adiado, porque as pessoas elas não estão com condição de fazer essas provas à distância. E a gente precisa criar condições. Aí estou falando de condições governamentais e questões outras que não cabem aqui. Mas a qualificação é importante, sim. Então, como se qualificar, respondendo a pergunta da colega ou do colega, enfrentando a questão que eu não gostava do digital, do virtual, e agora vou precisar gostar. Muito bem, muito bem. E mais uma pergunta para vocês: como sair desse cenário mais forte? Qualificando. Eu vou até aproveitar, eu ia complementar a fala do Pedro, e aproveitando essa nova pergunta, não tem outro jeito, é qualificando, é fuçando. Porque hoje a gente tem uma... Olha, eu não dei conta de ver e assistir todos os cursos para os quais eu me cadastrei, gratuitos. Eu queria entender melhor as metodologias ágeis. Me cadastrei em 2, consegui assistir só 1. Eu fiz um curso de inteligência, eu me cadastrei num curso que tinha 7 aulas, e em um dia eu fiz as 7 aulas, porque senão eu ia perder o link do curso gratuito de inteligência emocional, de gestão através da inteligência emocional. Então, assim, se a gente fuça, a gente acha até muito mais do que a nossa capacidade de administrar isso no dia a dia. E a gente tem, quem quer tecnologia, está cheio de startup, porque as startups não têm problema em passar informação, né? Que é uma coisa assim, que quem tem mais idade tem um pouco de... Está um pouco arraigada essa ideia de que a gente não pode divulgar, que não pode passar informação, porque a gente vai ter concorrente igual a gente. Isso é uma bobagem para essa moçada que está vindo agora,
e que está montando startup. Do nada, eles criam startup, montam grupos e fazem questão de educar, ensinar. E a gente hoje olha, a gente tem um aprendizado, eu não sei se o Pedro está vendo isso, mas eu estou vendo isso nos cursos que eu estou fazendo, que é o aprendizado de sala de aula invertida. Eu ensino aprendendo e o cara aprende me ensinando, porque tudo é muito complexo, né? Então, a forma como eu vou lidar com alguma coisa como aluna vai modificar um pouco da forma como o professor vai me ensinar. E essa troca, essa conexão, é uma das coisas que a gente precisa desenvolver também e faz parte. Então, assim, se a gente não aproveitar esse tempo de pandemia e não fuçar, e não se qualificar, e daí começar também a aprender sobre protagonismo, sobre a gente ser proativo e buscar o nosso protagonismo, a gente vai ter cada vez menos oportunidades no mercado de trabalho, e não no mercado de emprego, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho avalia esse tipo de atitude das pessoas. Se você é protagonista, se você vai atrás, se você busca, se você não fica esperando que o outro diga para você o que você tem que fazer, até porque das suas habilidades, das suas competências, como você vai evoluir, você vai descobrindo isso ao longo do caminho. Então, qualificação, curso gratuito, montado, esse é o jeito. Verdade. É isso mesmo. Olha, realmente, parabéns aí pela colocação de vocês. Gostei muito da live, desse bate-papo. Tem vários comentários positivos aí que gostaram muito da live, dando parabéns aí à Mara, Obrigada. ao Pedro, à Adriana, que também saiu muito bem em Libras. Muita gente gostou da nossa live. Obrigada mesmo. Tem bastante respostas aqui de agradecimento, tá? A gente vai finalizar a nossa live. Eu agradeço de coração vocês aí pela participação, por todo esse momento de colocações aí, tiraram muitas dúvidas dos PCDs, dos profissionais do RH. E obrigada mesmo, viu? Por tudo. Foram ótimas respostas, um pensamento muito, muito bacana, o pensamento, o olhar que vocês têm lá, a Mara, o Pedro, a experiência que vocês têm para contar para a gente é fantástica. Obrigada, Muito viu? obrigada. Adriana. A gente que agradece. Muito obrigada por você, pelo convite, por a gente estar aqui. É uma experiência única, cada conversa é uma experiência única, é muito prazeroso. Eu agradeço cada pessoa que perguntou, que se dispôs a ficar uma hora ouvindo a gente falar. E a gente se coloca totalmente à disposição, gente, sobre tecnologia. Deixa eu só dar um recadinho, Isabela, que acho que vai ser uma coisa importante. A Microsoft tocou hoje fazer um artigo sobre tecnologia assistiva do sistema do Windows 10, eles vão falar do Windows 10 e do 365, agora na próxima terça-feira, provavelmente. Então, a gente vai ter um artigo no site da SocialIN sobre inclusão e adaptação, e eles falam de usabilidade, que é uma coisa fantástica. Então, Nossa, hoje eu estava falando para vocês que a gente tem ela me contou que no PowerPoint existe a tecnologia de você colocar legenda. Eu nem sei usar, eu faço meus treinamentos, eu mesma que escrevo, mas tem uma tecnologia para né? Então, eu convido todo mundo aí para o blog da SocialIN na terça-feira e na quinta, né? Porque eles vão falar também de tecnologia assistiva. Vai ser um texto no blog. Então, eles vão escrever um artigo e a gente vai publicar no blog. Na terça-feira, vai ser sobre o sistema Windows. E na quinta-feira, vai ser sobre tudo que eles têm disponível hoje para trabalho em home office na questão da acessibilidade. A gente conversou hoje com a pessoa especializada, que é a Gabriela Magalhães, é uma pessoa especializada no Brasil na área de acessibilidade para pessoas com deficiência da Microsoft, para adaptar todos os produtos e serviços da empresa para que a gente possa usar, inclusive pessoas que não têm deficiência. Ótimo, muito bom. Obrigada aí por compartilhar. Eu queria me despedir, agradecer a Isabela, agradecer o pessoal do grupo, agradecer a Mara, parceira, sempre agradecer o convite das duas, e dizer o seguinte, para finalizar, eu acho que o momento agora é de reinventar.
né? E a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Eu estou dando esse recado especificamente para as pessoas com deficiência. Eu acho que o momento é um momento difícil, né? A gente não esperava por isso, mas as estratégias surgem dos momentos difíceis. A gente tem que sair de um trânsito quando o trânsito para. Não tem como sair do trânsito quando ele está andando. Então, quando ele está parado, a gente tem que sair dali. A gente tem que buscar as nossas competências, as competências intelectuais, as competências técnicas e as competências emocionais, né? Eu estou no Senac, sou psicólogo, minhas redes sociais, meu Facebook é Pedro Paulo Zogby, o Instagram é @PedroPauloZogby, tudo junto, e LinkedIn também, Pedro Paulo Zogby, quer dizer, originalidade nenhuma, mas vocês podem me seguir. Na Social In também a gente faz um trabalho, sempre que tem alguma empresa que precisa de alguma palestra relacionada à liderança, RH, a gente está junto nessa, e é isso. Os cursos daqui para frente vão ser cursos no Senac voltados para uma questão remota até a gente voltar nisso. Fiquem em casa, Isso, fiquem em casa. Aproveitem esse feriado para ficar em casa, cultivar sua família à distância, por chamada de vídeo, e se protejam, porque só assim a gente vai sair dessa situação. Eu também, vocês podem me procurar nas redes sociais. Eu sou Mara Lígia Kiffer em todas as redes sociais, eu só não tenho o Insta. Mas no LinkedIn eu estou ativa e estou ativa também no Facebook como Mara Lígia Kiffer. E todo mundo pode encontrar a gente na Social In. Muito obrigada, Isa. Obrigada, Adriana. Foi um prazer enorme. Obrigada, Pedro. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aí presentes e ficaram até o final da live. Muito obrigada, viu, Adriana, Mara e Pedro. Ó, tudo bom. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Pode.